Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Isso Podcast e hoje eu trouxe o Daniel Araújo, um menino fofo que vocês vão amar, com histórias incríveis, inspiradoras, e ele só tem 24 anos, gente. Ó, e eu tô de vestido que ele criou. Eu não vou poder levantar, porque não vou sair aqui da linha, da faixa de visão, e eu vou tomar bronca depois, mas no final a gente vai tirar uma foto bacana para vocês entenderem o look aqui que eu tô hoje, que foi o Daniel. Seja muito bem-vindo, eu tenho a honra de recebê-lo no podcast, aqui no Isso Podcast. Quem é você, Dani? Me conta aí, porque eu tô ansiosa. Então, primeiro, eu te agradecer pelo convite. Quando você colocou a ideia ali no grupo de palestrantes, eu falei, não, vai ser um prazer bater esse papo, contar um pouco da minha história e também conhecer a sua, né? Que a gente vai conversando, vai trocando ideia e... É difícil responder, né? Quem sou eu e tudo mais. Mas eu posso resumir, assim, um jovem muito sonhador, uma criança muito nerd, mas que era aquela criança nerd que pensa em piada. Assim, eu usava minha inteligência para fazer piada, para fazer os outros rirem, para ajudar o pessoal sempre à minha volta, assim. Então, essa criança meio nerd acabou usando essa inteligência de outras formas e foi vindo aí. Então, acho que tem muita coisa ainda para esse Daniel, digamos assim. Então, diria que é um Daniel em andamento. Estou aí aprendendo, vivendo, mas sou uma cria de Itaquera, criado de um pai mineiro, de uma mãe paulista. Eles se conheceram no Carnaval de Salvador, voltando para o Rio de Janeiro. Lá se conheceram, tiveram minha irmã, depois mudaram para São Paulo, nasci em São Mateus, aqui em São Paulo. São Mateus a gente foi para Itaquera e daí essa é a minha vida. Então, desde sempre ali, sempre sendo o único São Paulino do grupo, né? Porque Itaquera é um bairro completamente corintiano, então era sempre, o que você tá fazendo? Como assim, cara? Torce pro Corinthians? Eu falei, não, sou São Paulino, cruzava São Paulo para ver o jogo. Então sou uma pessoa que tenho minhas convicções, tenho minhas crenças, assim, então não abro mão daquilo que eu sinto que faz parte do que eu sou. Mas eu tô sempre aberto a conhecer quem são os outros também, porque se a gente vive só no nosso mundo, a gente acaba não sabendo nada. Então, essa é a minha vida, esse é o Daniel. É só um comecinho, porque ele é empresário, ele é gerente de projetos, ele é team leader, ele vai me explicar, porque sabe, quem me conhece sabe que meu inglês é the books on the table, mas hoje eu tenho a esperança de sair daqui com uma metodologia que ele criou de aprendizado de inglês. Então, ele tem formação, me conta aí, porque você passou num monte de lugares aí pra se formar. Gente, eu falei, meu, o moleque só tem 24 anos, como assim? Me conta! Tudo começou aqui em São Paulo, então o pessoal de São Paulo vai entender um pouco da minha luta. Eu morava em Guaianazes na época, de Guaianazes eu ia pro Belém estudar o ensino médio, trabalhava na saúde, voltava pra Penha. E aí essa era a minha vida todos os dias, porque na Penha 2 dias era um curso de espanhol, 2 dias o curso de inglês, então minha adolescência toda foi essa, trabalhando para pagar os cursos, aquela coisa toda. Só uma pergunta, essa questão do inglês, do espanhol, foi uma escolha sua de começar essa parte de línguas? Não, assim, quando eu era criança, como eu falei, eu era muito nerd. E eu tenho uma tia que ela mora na Suíça há 25 anos. Então, antes de eu vir pro mundo, ela já estava lá sonhando e trabalhando e aprendeu francês na raça, assim. E ela falava para mim e para minha irmã 9 anos mais velha que eu. E falava, olha, vocês têm que aprender alguma língua se vocês quiserem vir para fora, porque vai ser mais fácil para vocês, vai ser não tão difícil como foi para mim. E aí, com 4 anos, eu comecei um curso de francês. Com 4 anos? Com 4 anos, um curso de francês com a Gisele. Todo dia que eu vejo a Gisele, eu falo, Gisele, me desculpa por ser o pior aluno que você teve. Porque eu era criança birrenta, falava, eu não quero isso é coisa de rico, eu nunca vou falar francês, pra que isso, pra que aquilo e tal. E a Gisele sempre mostrava, a época o YouTube não era tão acessível, né? Isso é muito tempo atrás, 20 anos atrás. E nem existia o YouTube. Acho que estava começando, talvez, então ela né? trazia, tipo, uns DVDs, assim, de uns joguinhos. Então ela sempre mostrava, tipo, jovens negros, africanos, falando francês. Falava, Dani, isso aqui não é de rico, não é de todo mundo. Você tem que falar e tal. E ali eu aprendi, fiquei 6, 7 meses com a Gisele. Minha irmã aprendeu muito mais, minha irmã já é mais velha também, né? Aprendeu muito mais. E nisso, a Gisele acabou passando numa bolsa e foi pra França. Nunca mais vimos a Gisele, ela tá na França até hoje. E disso eu fiquei com essa coisa, tipo... Foi legal, eu reclamava, mas eu gostava de aprender uma língua diferente e tal. E aí, nisso, com 8 anos, minha irmã me falou assim, Dani, eu tô indo embora, ela também foi pra Suíça, ela tá lá há um bom tempo. Falou, Dani, eu tô indo embora e eu acho que você tem que aprender alguma coisa, cara. Você tem que aprender alguma língua. E eu falei, tá bom, mas eu sou de Itaquera, você acha que vai ter uma escola de francês?
em Itaquera. Não tinha, na época, tinha uma escola que dava aula de tudo, mas assim, era uma pessoa que dava aula de tudo, então era uma aula meio assim, nem ele sabia muito o que estava fazendo. E aí tinha o Yazid, do Giovanni, da Selma, assim, pessoas que eu tenho um carinho até hoje, converso até hoje. E nisso eu conversei com a Selma, que era a diretora do Yazid de Itaquera, e falei, Selma, eu quero aprender francês. Ela falou, olha, francês a gente não tem, a gente tem inglês. Só pra te avisar, eu tenho inglês. Então, vamos ver, né? Vamos nesse inglês. Então eu comecei, eu e meu amigo Leandro, a gente Com foi 8 anos. com 8 para 9, aí que foi uma luta até achar a escola boa e tal. E aí nisso eu comecei ali em 2007, 2008, e aí fiquei no IASES até 2013, foi um tempão, assim, foi muito bom. E tive aula com a Selma, tive aula com o Giovanni, e eu fui do início ao fim, assim, com muitos empréstimos e ajuda de família para conseguir pagar, porque é um custo alto. E daí quando a gente fez o curso, fala a gente que eu e o Leandro, que é um amigo meu, assim, de coração, a gente começou juntos, 2 crianças, terminamos adolescentes ali, e a gente é amigo até hoje, e ele foi o cara que me incentivava. Falei, Dani, não vamos parar, cara. Você quer trabalhar na gringa? Vamos aprender. E eu também falando pra ele, cara, você quer ser fotógrafo internacional, a gente vai ter que falar, né? O clique, shot e tal. E aí a gente brincava nisso, e assim a gente foi se incentivando. Então eu e esse meu amigo Leandro, a gente aprendeu o inglês ali, dentro desse curso. E quando eu aprendi inglês, eu vi que, na verdade, as línguas não eram uma coisa assim, tipo um glamour. É simplesmente viver com uma outra legenda, digamos assim. Se comunicar, na verdade. Sim, é comunicação. Então, pelo inglês foi onde eu conheci a literatura, foi onde eu conheci a poesia, de verdade, assim. Porque na escola era muito obrigatório, né? Ser latil, Iracema, aí você lê assim com uma má vontade, que você tem que passar na prova. E quando não era uma matéria do curso, eu via por fora, eu falava, nossa, finalmente estou entendendo uma letra, finalmente estou entendendo um filme. Então ali eu me apaixonei pela cultura. E aí eu percebi, eu falei, cara, a cada língua que eu aprender, mais cultura eu tenho, mais conhecimento eu vou ter. E aí, por meio da cultura, eu fui sempre buscando mais, mas o inglês foi a primeira língua que apareceu. Eu detestava, meu sonho era falar francês, mas acabei me apaixonando principalmente pelos professores que eu tive. Eram pessoas assim, o Giovanni é uma pessoa que a gente se vê na rua, a gente se abraça e tudo, porque é uma pessoa que ele veio de Itaquera também, e eu via nele que os sonhos que ele teve foram possíveis, porque ele foi atrás, assim, não no sentido meritocrático da coisa, mas por acreditar. Ele correu atrás. E sim, que poderia acontecer. E aí ele falava uma frase que eu sempre ria, que ele falava assim, olha, não é que se você correr atrás você vai conseguir, mas se você não correr, é certeza que você não vai conseguir. Eu falava, são duas escolhas, verdade, né? É verdade. Eu falei, então, vou fazer alguma coisa, né? E nisso a gente foi aprendendo ali, eu, Leandro, outros colegas entraram, saíram, e também tenho um carinho enorme por eles. E nisso finalizamos ali, nos formamos em inglês. Isso foi a primeira língua. A primeira língua. Que você tem fluente. Sim, porque o francês ali acabou durando pouco tempo. Eu, como criança aprende super rápido. Então, eu aprendi muita coisa. Tanto é que a base de francês, quando eu voltei a estudar 10, 12 anos depois, não tinha se perdido. Então, e quando entra o francês, porque você fala espanhol, você fala francês, você fala alemão e o português. Você é um poliglota. Como é que chegaram essas outras línguas na sua vida? Então, eu aprendi que língua, na verdade, é construção. É uma construção de ideia, construção de cultura. Então, quando eu percebi, é igual você conversar com um pedreiro, ele vai falar que a primeira casa que ele ajudou a construir foi a pior. A quarta, a quinta, ele já tem um conhecimento maior. Então, quando eu aprendo inglês, eu entendi que é muito o sentido de... É matemática, tipo, 1 mais 1 vai ser 2. Matemática eu sei fazer, não judia. Então, não, mas foi nesse sentido, assim. Então, daí, só que assim, às vezes, no português 1 mais 1 é 2. No inglês, 1 mais 1 do nada é 3. E você tem que entender o que está mudando aí, que equação que sumiu aqui que eu não estou vendo. E um ponto que eu sempre falo para os meus alunos, cada língua é uma língua. Você não pode começar a aprender o inglês tendo como base o português. O inglês é o inglês. Então, às vezes, tem aluno que até fala, nossa, Dani, você tá brava comigo. Porque assim, por que é assim? É assim. Eu não posso te explicar, eu posso ficar aqui inventando teorias Floreando, e tal. talvez. Mas não, é assim. Então, é a mesma coisa você chamar um gringo, que ele vem pro Brasil, e aí, por exemplo, tem uma expressão que eu gosto muito, que, desculpa o palavreado, mas é a melhor frase que eu ensino sempre para os alunos. O que tem o cu a ver com as calças? Você vai ensinar pro gringo? Que explicação você vai dar? Você tem uma explicação? Não, você tem que se comunicar. Entendeu? Então, assim, as coisas são como são. E toda língua vai ser assim.
Então, daí, quando teve esse choque, né, do inglês, porque meu professor falava isso pra mim. Então, eu tive esse choque. Falei, putz, é diferente. Então, já que é diferente, deixa eu falar do jeito que é. E aí, nisso, quando a segunda língua que eu fui aprender foi o espanhol. E o espanhol é muito mais difícil que o inglês, porque o espanhol é aquela coisa que parece, mas não é. Então, a impressão que dá até hoje, mesmo fluente, mesmo escrevendo trabalhos e tudo mais, a impressão que dá é que eu estou enrolando português. Porque é muito igual, é muito igual. Então, aí você está pensando assim e tal, e você não sabe se você falou um portunhol, se você falou corretamente. Então, só que assim, é uma construção. Mas é que dá a impressão pra gente que não tem, porque eu não tenho. Eu tenho um pouquinho de nada de espanhol, eu tenho um pouquinho de nada de inglês e um pouquinho de nada de português. O que acontece? Quando eu olho o espanhol, eu tenho a impressão que aquele ali é mais fácil pelo fato de ser mais similar à língua, ao português, mas não necessariamente é a mesma informação. Pra você ter uma ideia, eu tive uma situação que eu tava na Espanha e eu peguei o bilhetinho e tava cerrado. Aí eu virei pro meu marido e falei, amor, isso que eu tenho um pouquinho de espanhol. Falei, amor, vai estar fechado. Isso errado é o dia que tá aberto o negócio e não fechado. Perdemos o ingresso na Sagrada Família lá na... onde é o lugar? Em Barcelona. Em Barcelona. Perdemos o ingresso. Ele quase me fez comer o ingresso, né? Porque eu sei, podia ter olhado no Translator, mas aquela questão da arrogância, né? Sim. Não, eu sou ariano, né? Diz que ariano é meio cabeça dura, assim. Uma vez Somos ariano, eu sabia que tinha uma conexão. Uma vez eu viajei com um amigo meu ariano, Thomas, foi muito engraçado. Eu estudava lá em Livramento, né, bem no finalzinho do Rio Grande do Sul ali, e a gente estava indo para Chapecó. E o GPS estava dando que a gente estava ali, e aí teve uma hora o GPS está falando, você está passando sobre o Rio Uruguai. E a gente olhou, tava Porto Alegre, eu falei, peraí. E a viagem inteira, foi umas 6 horas de viagem, a gente sabendo que alguma coisa estava errada, mas os dois arianos, ninguém queria falar que colocou o endereço errado no GPS, a gente só indo. Só foi. Na época a gasolina não era esse preço, ainda bem, né? Então aí a gente só abasteceu de novo e falou, tá bom, vamos pegar agora a estrada Porto Alegre-Chapecó, vamos pelo celular, não confia no GPS. Mas aquele dia todo mundo falava, não, ariano é cabeça dura, ariano não aceita. Eu não achava, até esse dia. Porque os dois errados, os dois não assumiram, só quando chegou em Porto Alegre falou, realmente, acho que tá errado isso aqui. Nós dois somos uma anta, então, né? Aí voltamos, mas essa história foi sensacional, assim. Eu sou ariana, eu te entendo muito bem. Compartilho. A gente não... Esse negócio tem que estar certo, né? Então. Me fala uma coisa, então você fez a questão do espanhol e aí tem essa citação da similaridade, por isso que a gente acaba achando que é a mesma coisa, mas você entende que é uma língua mais difícil. Eu acho que é porque essa diferenciação que eu falo, né? Inglês é inglês, português é português. Quando você fala português é português, espanhol é espanhol, a estrutura gramatical é a mesma. Entendi. É igual. E aí você usa, tem até um jogador brasileiro, o Vinícius Júnior, que ele foi fazer a primeira entrevista dele em espanhol, e aí ele fala a brincadeira, ia ser jogadas bonitas, e aí tipo... Ninguém sabe se ele falou realmente, foi um portunhol que ele inventou ali na hora. Meter-lhe o gole, tipo, completamente errado, tanto nas duas línguas, mas essa confusão acontece. Porque tudo parece que tem um padrão até a página 2. Então isso é complicado. Tanto é que tem muitos jogadores, assim, eu trabalho muito na questão do esporte, eu uso muitos exemplos, né, de atletas para os meus alunos. Então essa questão de rendimento e tal. E aí eu trago exemplos, eu falo, cara, aqui, ó, o cara tá 5 anos na Espanha, não consegue falar espanhol. E ele estudou. Só que é aquela tem coisa, algumas parece travas, mais né? Tem, é difícil. Mas é lindo. Assim, é uma língua que, nossa, quando eu escuto, assim, eu brinco com a minha namorada, a gente tava pensando em ir pra Espanha um tempo atrás, e aí a gente tava brincando, olha, que a gente fala que quando a pessoa fala espanhol, a gente não se segura. Se um espanhol bonitão falar com você tapa os ouvidos, hein? Que é uma língua, assim, ó, muito linda, muito sensual, então, ó, toma cuidado, viu? Mas mais do que o francês? Mais. Sério? Mais. Ai, que bacana. Eu acho, né? O francês eu acho ele mais poético, né? Aquela coisa mais apaixonada. O próprio nome, o caliente, né? O espanhol é mais caliente, assim, uma coisa que te provoca. Então, tem essa coisa. A gente assiste uma série espanhola em casa, às vezes, e a gente do nada passa a semana inteira falando espanhol. E minha mãe fala, meu Deus, eu não falo essa língua. Parem, pelo amor de Deus. Mas é que acaba ficando, assim, é uma língua muito gostosa, muito rápida. Muito rápida. Então tem até um meme, assim, que estão dois espanhóis conversando e eles estão falando uma velocidade super normal, assim. E aí quando passa um estrangeiro, eles falam mais rápido, para o estrangeiro não entender o que ele está falando, porque se eles quiserem, eles conseguem acelerar uma frase, assim, de maneira... Só eles conseguem. Eu conheço aqui no Brasil uma galera que é igual.
Vai pra Pernambuco. Sim, nossa. Eu tenho alunos baianos e eu acho lindo o jeito que eles falam assim. E aí quando eles vão passar pro inglês, eles mantêm a mesma velocidade. Eu falo, não perde. Assim, é uma cultura, mas você faz do seu jeito. Então, ó, esse sotaque não perde, mantém. Eu acho lindo. Porque o sotaque conta a história, né? Exato. Acho que quando você chega, assim, por exemplo, quando eu pego muito sotaque de onde eu vou, assim. Então, minha namorada brinca muito, minha mãe também brinca muito. Fala, Daniel, você chega em Itaquera, você volta a ser um moleque de Itaquera, já começa a falar, mano, não sei o que, tal. Falando rápido. E aí eu vou pro interior e já falo, nossa, tá maior calor hoje, né, e tal. Eu gosto de ir pegando, assim, porque eu acho que é a cultura do local, né? Acho Você que vai como entrando no fala, personagem, né? sim, porque assim, você vê um pernambucano falando para um maranhense falando, é muito diferente um do outro, e você vê que ele veio do Maranhão, ele tem orgulho disso. Então eu acho muito bacana assim, essa questão da comunicação. E as línguas são a maneira que a gente encontrou para fazer isso. Pra fazer Né? comunicar. Então eu vejo muito como cultura. E onde entra o alemão? O alemão entra, ele entra junto com o francês, na verdade. O que aconteceu? Em 2013, eu ganhei uma bolsa. Em 2013, eu já trabalhava aqui na saúde e morava em Guaianazes. Beleza, aquela correria toda. E do lado do lugar que eu trabalhava, na saúde, tinha uma escola de cavaquinho. E aí comecei a tocar cavaquinho, porque é meu sonho. Eu fazia aula de violino na igreja. Nossa, Esse dia, assim, meu pai chora contando essa história. Porque meu filho, primeiro da família, tocando violino, aquela coisa toda. Eu falei, pai, é o seguinte, tô trabalhando, não vou mais pagar aula de violino, vou aprender a tocar cavaquinho, que eu vou ser pagodeiro. E aí meu pai ficou tipo, como assim? Você tem noção quantas pessoas em Itaquera tocam cavaquinho? Várias! todo mundo! Ninguém toca violino, você vai ser o único. Eu não quero ser o único, eu quero ir pro pagode, assim, é toda essa coisa. E aí, minha irmã, de longe já, ela já tava na Suíça na época, ai meu Deus, nada contra o pagode, sabe o que a gente ama, a gente canta todo domingo em casa, mas não precisa ser pagodeiro, faz alguma outra coisa. Eu falei, não, eu vou ser pagodeiro, eu vou ser pagodeiro. E aí nisso, mas assim, sempre indo firme na escola e tal, e aí nisso minha irmã falou, olha, aqui em Genebra tem um programa chama Passeport Vacances, que é como se fosse assim, os filhos, é uma colônia de férias, digamos assim, e as crianças ficam um mês com instrutores, crianças até 8 anos, de 3 a 8 anos. E aí eu falei, tá, beleza, o que eu tenho que fazer? Ela falou, você vai ser, eu já tinha 14 para 15 na época, você vai ser o monitor deles. Então você vem antes, eles vão pagar sua estadia e tal, ajudam na passagem, não pagaram tudo, mas ajudaram na passagem. E você vai ser um instrutor dessas crianças. O tio do albergue Isso. na Suíça, Isso, desculpa. ajudando as crianças. Só que acontece, eu tinha estudado francês a última vez com a Gisele, tipo, 10 anos antes. E aí na entrevista ali, meu cunhado me ajudou, minha irmã me ajudou ali pra, né, meter o louco que eu falava um pouquinho de francês na época. E aí nisso, quando eu cheguei, a primeira atividade que eu fiz, porque a gente passava um tempo aprendendo, né, os esportes que a gente ia ensinar, então a gente ensinou, tipo, mágica, jiu-jitsu, polo aquático, balé. Então a gente tinha que aprender tudo para essas crianças. Então, eu tô imaginando você tudo. fazendo balé. Não, foi engraçado, foi engraçado. E aí, tipo, daí a gente foi ali, eu com os outros instrutores, né, e eles todos sentiram que eu não falava francês. E aí me abraçaram, assim, eu lembro o cara do polo aquático, do jiu-jitsu, ele falou assim, Dani, a gente já entendeu que você não fala francês, e os nossos chefes nunca vão saber, fica tranquilo. Então, você vai ser o tio que não fala francês, e as crianças vão gostar de você é simpático, vai dar tudo certo. Só que assim, tenta aprender aí, você tem 2 meses para aprender que as crianças estão chegando. Ah, beleza. E aí nisso comecei a estudar, e minha irmã já fazia universidade na época, então peguei muito livro dela, comecei a estudar. Segui sendo o tio que não fala francês, mas era o tio que ajudava em tudo, porque às vezes tinha um tio que é um pouquinho mais chato, aí a criança falava, tio, ele ali tá me cobrando, mas você me ajuda? Ajuda. Então era sempre essa coisa, assim. O tio pau pra toda obra. E criança é, assim, a melhor companhia para aprender coisa, porque criança é sincera. Então, até na época, eu já falava inglês legal, mas tinha muito erro. E as crianças falavam assim, o que você tá falando, tio? Tá tudo errado. Que esse sujeito tá no lugar errado, resolve isso. Resolve isso, hein, tio? Você já não fala francês, não vai falar inglês também? Então, aconteceu muito essas coisas. Então, dali foi onde eu perdi totalmente o medo de errar e o medo de ser quem eu sou. Porque, assim, eu não falava a língua deles. A outra que eu falava, eu não era fluente ainda. E ainda assim deu tudo certo. Porque foi na coragem, assim. Então, tipo... Na coragem e na boa vontade, é o que eu acredito. Sim, porque o pessoal falava muito pra minha mãe, assim, você é louca de deixar seu filho sozinho pra Suíça e tal. Ele só tem 14 anos. Eu, não. Minha mãe falou assim, eu sou louco, você fala pra ele não ir. A bagagem que você tem, ninguém vai te tirar, né? O aprendizado. Sim.
E a mente da gente abre, né? Eu brinco aqui, já falei em alguns outros episódios, que eu desejo para as pessoas, o que eu desejo de ruim é que elas tenham a oportunidade de ir para Disney, de sair para um lugar diferente, porque abre a cabeça. Sim. Não tem como não abrir, entendeu? Você não volta a mesma coisa. Sim, não tem como, né? não tem como. E como é que entra aí, aí você fecha o ciclo de aprendizado das línguas, com todos esses perrengues, você melhora o inglês, enfim, aí você aprende o francês, o alemão, eu imagino que também. Então, o alemão, ele veio nessa ideia, eu percebi que se eu aplicasse alguma bolsa aparecia, né? Entendi. Eu comecei a pensar nisso, e aí em 2015, 2 anos depois, minha irmã se casou na Alemanha. E eu tava no primeiro ano do ensino médio, e ela falou, Dani, eu vou me casar só em setembro, no final do verão aqui. Você quer aproveitar o verão? Vem e tal. Só que você vai ter que dar um jeito, você não vai ficar parado 3 meses. Eu falei, tá, vamos ver. E aí comecei a aplicar, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Viena, Nossa. para aprender, só que era alemão todo dia, assim, das 8 à 1 da tarde, todos os dias, segunda a sábado. E aí lá, assim, conheci pessoas sensacionais, e ali fui aprendendo, assim, na vivência e tal, porque na Áustria, que foi onde eu aprendi, eles são assim, então você chega num restaurante, ou não, nem num restaurante, mas um fast food, assim, e aí ela chega, Hallo, das Essen hier zu Hause gehen? Aí eu sei, tipo, I don't speak German. Aí a cara deles se fecha na hora. Sim. You're gonna eat here or take away? E aí eu comecei a perceber, eu falei, putz, se eu não falar a língua deles, eles não vão me tratar, não como um deles, eles não vão me tratar bem. Tipo, isso rola muito mesmo. Então, assim, eu falo inglês também, mas eu quero falar minha língua, eu tô no meu país, então eu sentia muito isso. Então eu falei, não, vou aprender essa língua deles aqui, porque eu acho que eu vou conhecer mais gente, eles vão ser mais simpáticos comigo e tudo mais. Mesmo que seja errado, né? Sim, mas se você sim. tentar, eu acho que as experiências que eu tive quando eu tô num país, por mais difícil que seja, se você tenta falar a língua deles, por mais errado, ele vai te dar Sim, atenção. você mostra boa vontade. Você mostra que você tá afim, que você se interessou pela cultura você da respeita, pessoa. né? Sim, então daí foi por isso. Então eu falei, já que eu quero me comunicar de maneira clara e quero ser entendido assim, eu vou melhorar minha comunicação. Show de bola. E, E onde entra a parte, porque você tem um projeto lindo de... Você tem uma veia empreendedora. Como começa isso? Porque da parte de CDF Sim. já está entendido. Agora, você já estudou na universidade, a gente vai falar aqui dos seus projetos, porque eu acho que começa a linkar as universidades que você fez, né, fora do país. Então, como é que começa a parte de Daniel Empreendedor? Daniel Empreendedor começa em 2007. Criancinha. Caramba! Vou explicar. A veia, né? Quando começou. Quando criança, assim, bem criança, eu era muito nerd. Então, minha família, a gente não tinha muito dinheiro. Eu vi que todo mundo, assim, na TV, principalmente, né? Porque no meu bairro não tinha, mas na TV todo mundo tinha computador, tinha câmera. E eu quero ter essas coisas. Só que eu sabia que eu não tinha dinheiro pra isso. Então, o que eu fazia? Tipo, eu comprava um todinho, comprava alumínio, fazia um esquema de bombinha e era uma câmerazinha no todinho. Computador com caixa de sapato, fazia muitas essas coisas, assim. Tipo, sempre inventando. Então, eu sempre fui meio de inventar, criar. E meus pais sempre davam pilha também. Falavam, não, o que você precisa? Ah, tal. Fio velho? Não, beleza. Você sabe como que vai revelar a foto? Não, depois a gente vê e tal. Meus pais sempre deram muito apoio pra isso. E aí, o empreendedorismo, meu pai brincava, assim, desde criança, esse moleque aí vai ser empresário, esse moleque aí não vai querer ouvir os outros, não. Olha o jeito daí. Ele acha que o dele é o certo, ele vai dar um jeito pra ficar certo. Não dá pra parar esse menino, não. Meu pai sempre falava isso. Visionário. E aí, em 2007, acaba a Copa do Mundo, o Brasil é eliminado pela França. Eu sou apaixonado pelo Brasil, sou apaixonado por futebol e ainda não vi o Hexa. Entendeu? Eu tô querendo esse Hexa não vem. Tem que vir, eu gosto. Porque em 2002 eu tinha 4 anos, entendeu? Dizem que eu tinha o cabelo do Ronaldo, mas eu não tenho foto. Eu não sei. Então eu acho que eu sou fanático desde sempre pra futebol e tudo. E aí, eu, torcedor do Brasil, o Brasil perde a Copa pra França, né? O cara lá arruma um meião, não sei o quê. E eu triste. E aí, na Copa do Mundo, o Pedro Bazan, né, o jornalista da Globo, ele fala assim, se você juntar R$1 por dia, até 2010 você consegue ir pra Copa da África do Sul. Eu falei, R$1 por dia. Aí eu juntei todas as minhas bolas, todas as minhas chuteiras, minhas camisetas e falei, se eu vender cada uma R$10, eu preciso juntar dinheiro só a partir do segundo ano. E aí, meus pais trabalhavam à noite, eles chegam do plantão e tá lá uma arara, cheia de camiseta de futebol, bola, meus amigos dando coisa. O pai falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô vendendo, vou pra África do Sul. E aí meu pai falou, tá bom, mas vender dá trabalho, hein? Eu falei, não, se eu vou pra Copa do Mundo, vale a pena.
E aí eu vendi ali uns 2 meses, tipo, deu um dinheirinho legal. Só que aí minha mãe me falou assim, falou, filho, vamos lá. O que o cara da Globo não te contou é que existe boleto. E aí ela me mostrou assim, né? Aí eu trouxe todas as contas da casa. Falei assim, ó, seu pai trabalha, eu trabalho. E ó, tá aqui, ó, que a gente tem que pagar. E se você for pra África do Sul, com esse dinheiro que você tem, na época eu tinha tipo uns R$ 400, que em 2008 era dinheiro, né? Isso já foi... E aí que era final de 2007 pra 2008. E aí ela falou, olha, com esse dinheiro você vai conseguir o passaporte, ingresso pra um jogo, mas falta passagem e hospedagem. Ou seja, não dá pra voar até lá e dá pra dormir no chão. E aí ela falou, pra você fazer isso, você precisa de um negócio que só gente grande consegue, que é empréstimo. E eu não vou deixar você fazer. Então você segura um pouquinho a sua vontade pra Copa do Mundo? Eu falei, seguro. E o que eu faço com esse dinheiro? Ela falou, você tem 2 opções, você faz o que você quiser, ou você ajuda a gente aqui. E aí, na época, esse dinheiro eu falei, não, tá bom, então eu vou ficar com metade e metade deixa pra essas contas aí. E aí ficaram uns R$ 400 e ficou 200 pra mim, que duraram muito tempo, né? Criança de 10 anos vai gastar R$ 100 com o quê? Nada. Então durou muito tempo. E até hoje eu brinco, eu acho que o dinheiro dura igual aquela época, sabe? Falando, nossa, já foi embora. Mas é gestão. Então. Gestão financeira. E aí, tipo, daí foi isso. Então, naquela época eu já achava assim, tipo, beleza, tem um problema? Se tem um problema, tem um jeito de resolver. Que eu acho que o empreendedorismo, ele não é nem sobre ideias e inovação e criatividade. Eu acho que é sobre resolução de problemas. Se você está ciente que os problemas vão existir e que a única pessoa que vai resolver é você, tem grande chance de ser um bom empreendedor. Sim, se você tiver coragem de dar o passinho. Ontem eu estava numa palestra e a moça falou que 1% inspiração e 99% transpiração. E tem tudo a ver. Exatamente. Entendeu? Eu fiquei impressionada, fiquei extremamente impactada. E assim, é nesse momento que surge a DNI Clothing. Eu falei certo? Falou certo. Tô feliz! A DNI, ela vem em 2019. Ela vem em 2019, quando eu volto de Portugal. E aí... É um parênteses aí. Portugal você foi fazer... Você estudou em Coimbra, né? Estudei em Coimbra. Fiquei 1 ano em Coimbra, jogava basquete e estudava. Isso. Aí você chegou aqui... Cheguei e eu estudava em período integral. Então, período integral é muito difícil arrumar emprego, porque imagina se chega um empregador e fala, então, eu trabalho super bem, tenho conhecimento, mas eu posso vir na segunda de tarde, terça de manhã, quarta eu não venho, porque eu tenho aula o dia inteiro, na quinta eu posso chegar e na sexta eu vou beber. Agora eu falo, não vou te contratar. Né? A verdade é essa. Então, era muito difícil ter emprego. Então, na época eu já dava aulas, principalmente para amigos, assim, por RI, né, precisar de inglês e outras línguas e tal. E daí eu falei, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E aí, quando eu volto de Portugal, eu tenho, tipo, 300 euros sobrando. Infelizmente, na época o euro não valia tanto quanto hoje, né? Teve muito mais dinheiro. E eu troquei, que deu, tipo... Dá até saudade, falar assim, mas eu troquei e dava, tipo, R$ 900. E aí, com R$ 900, eu entrei no Google e falei, como abrir uma empresa de moda? Aí tava lá, o primeiro passo é se oficializar, fazer lá só MEI. Aí eu fiz minha MEI, dia 25 de julho, né? Na segunda-feira a gente faz 3 anos. E aí, abri. Capital social, R$ 900. E comecei a empresa. E daí, nisso, a Sublink, que é a empresa até que eu te enviei o link, eu liguei pra eles e falei, então, eu tenho uma ideia de uma marca e tal, vocês podem me ajudar? Falei, cara, a gente só faz sublimação e faz estampa. Você tem que conversar com mais gente. Aí me passaram mais contatos. Nisso eu fui conversando, em 7 dias eu já tinha as ideias na cabeça das roupas que eu queria. Desenvolvi no Canva, um aplicativo que a gente usa muito para fazer artes e tal. Coisa bem... Eu sou apaixonado por música e moda. E aí, era uma coleção que chamava, acho que Music is Fashion, alguma coisa assim, tipo música e moda. E aí eu trazia, tipo, algumas músicas que marcaram a minha vida. Então, tipo, tem uma música que chama Snap Out of It, que tipo, é como se fosse assim, tipo, sai dessa. E aí, nisso era tipo assim, uma brincadeira, e aí, em vez de ser stop, era o nome da marca, tipo, o símbolo, né, de pare, e aí tava lá, tipo, DNI, e embaixo, tipo, Snap Out of It. E aí, tipo, a gente fez campanhas, tipo assim, macho tóxico, Snap Out of It. O cara vem encher seu saco na balada, Snap Out of It, tipo, desse jeito. Snap Out of It. Snap Out of It. Of It. E aí a gente brincava, assim, então... E os meus amigos toparam muito a ideia. Então, na época, eu falava, a gente gosta de ir pro baile, a gente gosta de ir pro pagode, a gente gosta de sair, ir pro estádio. E a gente vai ficar usando falsificação dos caras que já estão ricos. Compra o meu. Eu desenho o que você quer, mano. Qual que é o artista que você gosta? Vou fazer roupa pra você.
E aí, nisso, meus amigos foram tudo comprando. Essa coleção, ela esgotou em, tipo, 2 meses. Todos meus amigos compraram. E aí, eu falo, caramba, cara, que da hora. Aí eu fui fazer a segunda coleção. Pegou gosto. Eu fui fazer a segunda coleção, aí eu não tinha essa gestão empresarial, eu não tinha essa ideia toda, era tudo meio que no sonho. E aí, deu tudo errado, né? Na segunda coleção, assim, tipo... Não vendeu, não tive um planejamento de negócio, nada disso. Só fui fazendo outras roupas. E aí um amigo meu, o Josué, que morou comigo 3 anos lá no Rio Grande do Sul, aí eu tinha uma dívida, acho que era de R$1.000, né? E aí eu já tava indo no banco, né? Ia quebrar a promessa da minha mãe, né? Que nunca ia fazer um empréstimo. Já tava lá pronto para resolver essa dívida. E meu amigo falou, Dani, você é um cara que sonha demais, você é um cara que a gente acredita. Você é o primeiro amigo nosso que teve coragem de empreender no meio da faculdade com TCC, 11 matérias para fazer num semestre e tudo mais. Então a gente fez um rateio aqui, cada um deu 200 conto, a gente vai pagar essa dívida para você e você paga a gente quando você puder. Uau! E para mim esse momento foi muito marcante, porque eu vi que não era só um amigo, era uma pessoa que acreditava no que eu estava fazendo. E que você podia contar. É aí nessa hora que a gente vê, né? E aí aconteceu isso, eu pago a dívida, e em 4 meses eu vendo as roupas, pago ele, pago os outros 4 amigos e sigo, sabe? E vou seguindo, fazendo. Então a Deni, ela veio numa ideia, tipo, de uma pessoa que não tinha vaga no mercado de trabalho, porque não dava, né? As condições não davam para trabalhar. E eu comecei ali fazendo roupas com meus amigos para ter mais representatividade. Falei, mano, vamos usar os negócios que você quer. Não que, tipo, demandam pra você. Esse vestido que eu tô usando aqui, eu tô louca pra roubá-lo, porque eu vou ter vários eventos nos próximos meses. E o vestido é exclusivo, gente, é muito lindo, de verdade. A gente vai negociar. E assim, quando surge a ideia, porque eu, óbvio que estudei você, porque você faz parte da Expo Favela, da galera da Expo. E eu mandei no grupo e você veio, então eu tô entrevistando pessoas que eu não conhecia antes. Isso para mim tá sendo um desafio muito forte, porque eu sou contadora, né? E agora eu me divirto e aproveito com esse novo modelo. Estou me desafiando a fazer algo diferente. Então, assim, eu olhando você, estudando, eu olhei seu Insta, você desenvolveu, por conta da parte do inglês, uma metodologia. Me explica, porque eu fiquei muito curiosa para saber, porque eu tenho um sonho de falar, eu brinco, né, que eu não queria morrer antes de falar, aprender a falar inglês. E aí, já, planta a bananeira que você vai aprender. Já plantei, já fiz intercâmbios fora, mas tem alguma coisa que o tico e teco não rola. Então, assim, é mais uma possibilidade. Eu queria, para quem tem a necessidade, enfim, depois a gente vai colocar seus contatos para quem tiver interesse, mas explica da parte desse outro empreendedorismo, porque você tem várias facetas, não é uma só. Você tem a roupa, que é lindo, inclusive você teve na Fashion Week, né? Sim. Quer falar um pouquinho, depois a gente volta para o inglês? Não, bora falar um pouco da Fashion Week. Como é que surgiu a história da Fashion Week? A Fashion Week surgiu, uma amiga, ela falou, Dani, a Fashion Week tá com um projeto para acelerar microempreendedores, eu acho que é sua cara. Eu falei, tá, vamos ver, né? E aí, na época, eu tava com TCC para entregar, eu tava expandindo a escola, então eu tava com a cabeça assim, uma loucura. A gente tinha acabado de lançar uma coleção, que chamava Empodera, que durante a pandemia a gente fez uma coleção para mulheres negras que trabalhavam em home office. Tipo assim, como você pode ser chique e confortável ao mesmo tempo. E a gente fez essa coleção, foi um sucesso. E aí, tipo assim, aquele pós-coleção, assim, né, você juntando retalho, fazendo as contas, pagando todo mundo, vendo o que dá pra gente fazer no futuro. E a minha amiga me mandou isso. E quando eu vi ali a ideia, eu falei, cara, isso aqui eu acho que dá. Assim, eu sou uma pessoa que eu vou desacreditado, mas vou, entendeu? Assim, eu vou desacreditando, e quando acontece eu falo, nossa, deu. Mas eu não fico parado. Ariano. E aí, exatamente. E aí, nisso, eu me inscrevi como projeto Empodera, que era o nome dessa coleção, porque a gente foi o primeiro projeto que eu consegui fazer uma produção 100% negra e que 90% do nosso público comprador foram mulheres negras. Então eu apresentei esse projeto. Falei, olha, eu sou um microempreendedor que trabalho no Rio Grande do Sul, trabalho em Itaquera, trabalho em São José dos Campos e a gente acelera talentos na moda através de profissionais que estão dispostos a voluntariar, a ensinar jovens, e é isso que eu faço. E eu estou aqui na Fashion Week para conhecer empreendedores negros que fazem isso que eu faço, porque a gente possa se acelerar junto, ter um capital social legal, capital principalmente intelectual,
porque tem técnicas de moda que eu não conheço, que talvez outro empreendedor conheça, eu tô aqui para isso. E mandei o vídeo. Eram 3 meses para ver a resposta. E aquela coisa, sabe aquela coisa que você quer, mas você tá meio assim, não vou ver a notificação. Não, sabe quando você mandou uma mensagem no ar do celular? Era tipo Pra não isso. surtar, né? E aí nisso eu tava conversando com a minha irmã no telefone, assim, e aí chamada de vídeo, aí ela foi, vou buscar um negócio. Aí ela tipo, pausou ali a imagem, eu abri meu e-mail rapidinho, sabe aquela checada no e-mail só pra ver se não tem nada. Eu tava lá, parabéns, você foi selecionado para a N52 e tal. Aí eu fiquei sem reação, eu falei, como assim? Tipo, eu que nunca estudei moda, saí de Itaquera, tô no maior evento de moda da América Latina. Tipo, oi? Uau! e aí foi, tá. E quando eu percebi, a ideia era, na verdade, aprender sobre moda colaborativa. E foram 49 projetos selecionados. Esses 49 projetos tinham que fazer trabalhos juntos. Então, eu acabei trabalhando muito com o pessoal de Minas Gerais. E ali eu aprendi demais, porque eu trabalhei com pessoas que estavam há 60 anos em produção de moda. Caramba! Pessoas que começaram com a minha idade e hoje tinham tipo 80. Nossa! Então, assim, pra mim foi sensacional, sensacional. Principalmente eu aprendi que dá pra ter calma, que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então ele sempre falava, Daniel, você parece que é o velhinho da gente aqui, você é todo controlando todo mundo, ó, calma, respira, vai dar certo, a gente que tudo ansioso e tal. E ali eu desenvolvi essa habilidade de trabalhar com pessoas mais velhas. Eu tinha muito esse medo. De falar assim, será que eles vão me respeitar? Por ser muito jovem, por ser meio virado da cabeça, às vezes, de umas ideias que ninguém entende. Quando na verdade não, acho que foi uma troca muito boa, porque ali dentro a gente teve contato semanal com o Paulo Borges, que é o CEO da Fashion Week, com a Graça Cabral também, que é uma pessoa sensacional. E ali a gente estava sempre aprendendo. E eu sinto que a experiência no caráter financeiro, que nunca foi meu interesse, mas também não foi como eu esperava, mas eu acho que as pessoas que eu conheci, os conhecimentos que eu tive, não de moda, mas realmente de empatia mesmo. De você conhecer pessoas que são apaixonadas por uma causa, são apaixonadas por um mundo mais sustentável, são apaixonadas por um mundo mais diverso. Para mim foi sensacional. Então ali foi uma oportunidade de aprendizado muito grande. E querendo ou não, te dá muito mais respaldo. Você ser um estilista de Itaquera que desenha para seus amigos é muito bom. Mas você ser um estilista de Itaquera, não esquecer dos seus amigos, ainda trabalhar com eles e ainda assim chegar no maior evento de moda da América Latina é muito mais significativo. Sim, então, o aprendizado sim, é um MBA da vida, né? é prático, totalmente prático. Então ali eu conheci a fluxonomia, que é um modo de pensar gestão, que tudo o que você faz tem 4 dimensões, né? Que é o cultural, social, econômico e ambiental. Então, tudo que você faz, você tem que pensar nessas 4 dimensões. Essa ideia é da Lala Dezenlin, uma escritora sensacional, que, caso queiram conhecer, o livro é Para Novos Futuros, da Lala, que é sensacional. E ela foi a nossa mentora durante todo esse projeto. Caramba! Então, se a gente falava, mas peraí, o que é ambiental? O que é isso? Ela explicava e dava uma prática e falava, então você tem até semana que vem para me entregar um projeto tal. E nisso, a demanda foi muito forte, né, de trabalho, principalmente. Mas o aprendizado que eu ganhei ali foi sensacional. Sensacional. Sim, e as coisas vão acontecendo. Eu sou suspeita. Às vezes eu falo sim demais, mas no final eu não me arrependo. E assim, eu tenho o que é Instant English. Instant English. Que aí eu quero entrar um pouco nesse universo que é o seu outro lado empreendedor, a sua segunda empresa, né? Na educação. Na parte de educação. Como é que é essa metodologia? Como é que você descobriu isso? Como é que se desenvolve? O que você pode falar pra gente disso? Instant vem de instante, de uma coisa que é repentina, que acontece rapidamente. Quando eu estudei num esquema de escola, e escolas de inglês são muito funcionais, mas elas não são a melhor maneira de aprender inglês. Na minha opinião, claro. Porque ela é muito técnica, ela é muito baseada em regras, que o aluno se cansa, o aluno vai embora. Então, esse Instant English, na verdade, é fazer com que o curso seja relevante para o aluno no primeiro momento. Então, o Instant vem nisso, da língua ser relevante desde o primeiro momento. Então, para isso, a gente utiliza uma técnica que a gente chama de Task-Based Learning, que é basicamente o aprendizado
com base em tarefas. Então, eu crio tarefas que sejam úteis para o meu aluno e que através da benfeitoria dessas tarefas, digamos assim, ele vai sentir que aquilo foi útil não na aula, mas na vida dele. Você acha que eu tenho jeito? Todo mundo tem jeito. Porque, por exemplo, eu tenho alunos contadores, inclusive. Então, assim... Vou começar a chorar. As coisas fazem sentido. Então, esse Instant English, ele vem nisso. A aula, ela não está ali para te ensinar apenas inglês, ela está ali para te ensinar a viver inglês do modo que você já vive. Então, tanto é que para ter uma aula comigo, tem gente que reclama, mas é o que acontece. Tem uma entrevista, eu converso com você 1 hora para saber quem é você, seus traumas, suas tentativas de inglês, como foi e tudo isso, para eu ver se eu sou a melhor opção para o aluno. Porque assim, seria muito fácil eu falar, não, pegar um aluno aqui que tem um poder aquisitivo bacana, vai me pagar milhares de reais em anos e nunca vai aprender comigo. Eu acho isso injusto. Então eu faço a entrevista, então, por exemplo, eu tenho uma aluna que é contadora, que ela trabalha muito com o IRS, né, que é basicamente a Receita Federal dos Estados Unidos. E ela entende tudo de leitura, mas não consegue falar. Chega num meeting lá, ela trava, chora e tudo mais. Chorava, né, que agora tá ela comigo. E nisso a gente começou a trazer séries que brincavam com essa questão de contabilidade e tal, e trazendo contos, trazendo histórias internacionais sobre isso. E a cada história a gente já destaca um ponto da aula de gramática, um ponto da aula de conversação. E a gente tem uma playlist da escola que é colaborativa. Então, se o aluno tem a primeira música, a gente sempre brinca assim, a primeira música que o aluno entendeu inteira, ele pode colocar na playlist. Então, nisso você começa a ter domínio, não das regras, nada, mas realmente de um novo jeito de viver, que é uma língua nova que você está aprendendo. Então, eu tenho um aluno que detestava rap, começou a entender o rap americano, agora vive ouvindo Racionais. Porque ele não tinha visto o rap de uma maneira diferente. Ele começou a ver numa outra língua e falou, nossa, bacana. Ou então, aprendeu um novo jeito de fazer taxação. Eu tenho alunos que são personal trainers, e aí eles trabalham comigo, às vezes ele já consegue passar um treino em inglês em 3, 4 meses de aula. Então, e eu sou muito sincero. Então eu falo para o aluno, viu suas promessas em inglês em 90 dias ou seu dinheiro de volta? 28 dias. Corre. Mas corre assim, o mais rápido que você puder. Porque é a mesma coisa, você vai falar com um bebê, o bebê que chora para se comunicar com você, olha, fala em 28 dias. Não vai falar. E a gente, numa língua nova, a gente é um bebê. Sim. Então, às vezes, eu vou falar para o aluno, repete mais uma vez. Não te entendi. Vamos de novo? Vamos de outro jeito? Olha, a gente vai fazer assim. Então, ó, hoje mesmo, eu tive uma aula com uma aluna de avançado e a leitura dela estava muito sem emoção. Falei, você fala português sem emoção? Não. Então, inglês também não vai ser. Então, vamos lá. Researchers from the study... Nananana. Então, assim, é muito didático. Então, esse instant é assim, fazer sentido rápido. E toda aula vai fazer sentido para o aluno. Às vezes uma aula nada a ver. Esses dias eu dei uma aula para uma aluna que a gente estava falando sobre as Blue Zones. Né? Blue Zones são 5 lugares no mundo ocidental que as pessoas vivem mais de 90 anos. Tipo, é comprovado. Tipo, mais de 80% da população vive além dos 90. Que não tem nada a ver, imagina. Ser contadora, ela tá, o que isso vai mudar a minha vida? Mas é uma aula que eu gosto assim, às vezes... Depende de como foi, eu pude pra lá. Então, a gente brinca disso. Fala, e aí, qual lugar que você iria? Tal. A gente começa a procurar preço de casa e tal. E aí, minha aluna brincando, ela falou, Dani, eu não superei as Blue Zones. Eu abri 10 garrafas de vinho essa semana, às 10 meus amigos vão... Aí lá vem ela falar da Zona Azul de novo. Lá vem ela falar que quer se mudar pra Itália. Então, assim, a aula às vezes... Então, por exemplo, eu sinto que um aluno não tá se sentindo bem, eu falo, descansa. Descansa. Olha, eu tenho uma série bacana para você ver em inglês. Tá aqui um aplicativo que vai fazer a legenda em inglês e português ao mesmo tempo para você. Você aprende, viu uma expressão nova, anota. Não tá bem para anotar, vê de novo, anota outro dia. Semana que vem a gente se encontra. Então, exige muita empatia também. Sim, porque num dia ruim, muitas vezes no curso presencial o aluno só falta, né? Mas no online, só faltar é muito mais difícil. Porque ele tá em casa, o professor está em casa, então, pô, o que vai me impedir de vir? E às vezes o aluno não está se sentindo bem e fala, olha, descansa, o inglês aí pode ser rápido, não precisa ser hoje, né? Pode descansar, semana que vem a gente se encontra e está tudo bem. Então, esse Instant English, né, numa palestra que eu tenho justamente sobre essa parte da minha vida, eu falo muito que chama um Instant Way of Life, né, assim, é você perceber que as coisas na sua vida têm que fazer sentido. Entendi. E se não estiver fazendo sentido, você encontra o que está fazendo sentido.
E assim, por mais que a gente ache, a vida é agora, eu não posso parar. Pode parar. Sempre, Você pode né? pensar. Você pode ver, isso aqui tá fazendo sentido? Eu tive uma aluna que ela falou, Dani, ela mora na Rússia. Ela falou, Dani, eu tô morando na Rússia. Todo mundo aqui fala russo. Eu adoro você, eu adoro as aulas com você. Mas eu sinto que o inglês agora tá perdendo sentido. Eu falei, tá ótimo. Tá aqui minha colega, professora de russo. Pode seguir com ela, o nosso contrato quebra aqui, a gente resolve as questões contratuais depois. Mas se eu não tô fazendo sentido pra você, não tem por que eu perder meu tempo, você perder seu dinheiro. Então, acho que é muito nesse sentido. Acho que as coisas, às vezes a gente não vai entender, né, o sentido enquanto está acontecendo. Mas eu acho que tem que ter uma vontade e tem que ter um objetivo ali. Então, tem um método Kanban, né, que é um método japonês que ele é de trás para frente. Então, ele fala que você só pode fazer um projeto se o seu objetivo lá no final faz sentido. Então, no inglês, eu gosto muito de pensar assim. Então, eu vejo qual que seria a carreira de sucesso do meu aluno. Será que eu consigo ajudar ele a chegar lá? Se sim, como? E aí a gente vai trabalhando. Então, normalmente dura 2, 3 anos. E uns chopes, porque quando vira meu aluno, vira meu amigo, porque a gente se vê muito. Então, às vezes eu tô num dia ruim, eu falo, olha, menina, você não sabe o que aconteceu. O computador bugou, travou tudo, no meio da aula, aquele caos. Tive que ir lá na vizinha pegar o computador, mas tô Não aqui. vai rolar, né? Beleza? Chegou, tá tudo certo. E vamos lá, vamos conversar, vamos partir pra aula. Então, eu acho importante entender que tem hora pra tudo também. Né? Então, tipo, às vezes eu tenho alunos que me procuram achando que é aquela hora dele aprender, mas na verdade é daqui 3 meses, daqui 6 meses. Você faz esse diagnóstico. Sim. Que amor. É necessário. É necessário para crescer com qualidade, né? Senão você vai lá, ocupa o tempo do aluno, ele cansa de ver sua cara também, e aí não dá certo. Não rola. Uma das perguntas que veio do Insta foi quando você decidiu qual carreira seguir? Porque você tem muitas facetas. Então, qual momento? E essa pergunta veio do Nicolas. Nicolas, um grande amigo. Nicolas conheci ele em Coimbra, inclusive, um psicólogo sensacional. Hoje estou trabalhando em Valência. Ai, que chique! Sessão de psicologia, né? Coisa Oh! super chique, assim. Mas quando eu decidi, acho que a vida foi decidindo por mim muito, assim, porque quando eu era mais novo, meu sonho era ser jornalista. Meu sonho era ser jornalista, porque eu falava, pô, o cara vai pra Copa de graça, meu. Ele fica lá... Volta ao futebol! Entendeu? Não, eu sou apaixonado por futebol. Eu falei, não, cara, você esportivo, ou então economia, que eu sempre gostei muito de economia. Sei lá, o cara tá em Brasília direto, pô, a vida deve ser muito legal e tal. E Cara, aí... toda ariana é louco. Eu quero ser tudo ao mesmo tempo. É uma coisa nossa, assim, a gente quer... Gente! Não tem não no vocabulário, né? Tem até uma brincadeira assim, quantas lâmpadas são necessárias para o Ariano trocar essa lâmpada? E aí... Não, tipo, quantas pessoas são necessárias para trocar a lâmpada? Aí pro Ariano, assim, não precisa de ninguém, você precisa de umas 20 lâmpadas, porque a culpa nunca vai ser dele. Então, vai ter que trocar e tal, então toda essa coisa, assim. Então tem essa brincadeira com os arianos. E aí a vida foi decidindo muito por mim, porque quando eu penso em estudar jornalismo, eu não via pessoas como eu na TV. Então eu sentia muito assim, eu falei, cara, se eu for jornalista negro, ou eu crio o meu canal, ou eu vou passar fome. Foi a primeira ideia que eu tive, assim. E quando eu vou pra Genebra, eu vi muitas pessoas negras fazendo de tudo, mas não via na TV ainda. E eu falei, cara, acho que isso aqui não vai ser pra mim. Não vai rolar. Então, nisso, eu já comecei a ver as relações internacionais de maneira, assim, mais direta, falando, pô, isso aqui tem sociologia que eu gosto, tem política que eu gosto. Eu posso falar de futebol se eu quiser, porque a relações internacionais, ela ensina você a ver o mundo de maneira macro. Global, né? Sim, só que assim, você só entende o macro se o micro tá certinho. Então a gente tem que ver tudo isso. E aí eu escolhi as relações internacionais porque eu senti que seria a área onde eu teria liberdade para analisar, para concluir, ou às vezes só para realmente analisar mesmo e no final falar assim, não é pra mim. Entendeu? Então, daí as relações internacionais, então hoje eu me considero assim, qual a minha profissão? Eu me considero um internacionalista. Porque o internacionalista é uma pessoa que analisa o mundo como ele é, mas ela busca entender de onde vem isso. Então, eu uso o internacionalismo nas aulas, eu tento entender a história do meu aluno, de onde ele vem, para onde ele quer ir e como a história dele vai ajudar na história, né? Vai ajudar nessa trajetória dele. Eu uso o internacionalismo na moda, né? Tem uma razão de eu escolher a moda preta.
Não é porque eu acho bonito, não é porque eu acho lindo, é porque falta. E tem razões políticas, sociais, econômicas para faltar. Então, eu entendi essas razões dentro da faculdade, eu sigo estudando isso hoje e eu sou uma pessoa muito criativa. Então, eu senti que as relações internacionais seria o espaço onde a minha criação poderia florescer. Então, eu não me considero, né, tem lá no LinkedIn, tem tudo lá, team leader, gerente de projetos e tal, mas eu me considero um internacionalista criativo. Uma pessoa que pensa o mundo como o mundo é, não como eu quero que ele seja, e o que eu posso fazer para tornar um pouquinho como eu quero. Vamos tumultuar com o Entendeu? Mariano. E é isso. Então, daí é essa maneira que eu penso. Então, acho que eu escolhi as relações internacionais porque era um lugar onde eu me senti livre para ser o que eu sou e criar o que ainda não foi criado. Caramba, Daí... eu tô impressionada, de verdade, eu tô tão impactada, você me inspirou, porque, meu, você é muito novo para ter tantas, ser tão versátil, e assim, é muito louco, eu tô apaixonada, de verdade, e assim, tô emocionada. E hobbies, você, nesse tempo aí, todas essas, tem alguma janelinha que tem algum hobby? Tem, segunda, terça, sexta, eu não abro mão do meu basquete. Tem uma quadra, eu mudei de casa faz 4 meses, assim, e meu maior medo, porque quando eu mudei para esse bairro, o bairro anterior que eu morava, eu adorava, porque tinha uma quadra, assim, a 15 minutos da minha casa, já fiz amizade com o bairro inteiro, a gente já marcava rachão, já ia pros, né, e jogava e tal, e aí eu tive que mudar de casa, por razões principalmente profissionais, e aí quando eu mudo de casa, eu falei, e agora, meu, como é que eu vou jogar basquete? Porque é longe, eu vou ter que ir lá pro outro bairro jogar. E aí, caminhando no bairro, eu descobri que tinha uma quadra na rua de cima da minha casa. E eu falei, pronto, é aqui que eu tenho que morar mesmo. E aí eu sempre jogo, às vezes sozinho, às vezes com algum pessoal do bairro. E eu sou apaixonado pelo esporte. E o meu maior hobby hoje é o basquetebol. Jogar. Eu gosto de jogar, sou muito competitivo, não gosto de perder. Mas entendo também, se eu perdi, entendeu? Passou, tá tudo certo. Mas eu gosto muito, muito de basquetebol. Gosto muito de ler. E ler de coisas que eu não sei nada sobre. Então, adoro ler sobre psicologia, adoro ler sobre economia, sobre números, porque eu não entendo nada de números. Assim, eu passei... Em RI a gente tem que estudar economia. Todo semestre tem pelo menos uma aula de economia. E todos eu passei na raça, assim, porque eu tenho uma dificuldade ainda com os números, com a lógica. As curvas de demanda e oferta ainda me bugam um pouco. Mas eu gosto muito de ler sobre o que eu não sei, porque aí eu posso saber pelo menos um pouquinho, né? Então, gosto muito de ler e muito de assistir coisas, assim, porque eu tenho sempre que estar reciclando as minhas aulas, né? Então eu tenho que encontrar material, então eu tô sempre assim, assisti uma série, o cara falou uma expressão, pá, peraí, esse episódio é tal, minuto tal, um dia eu vou usar. Você vai E aí guardando. eu tenho lá um Excel de minutagens de série, onde eu vou usar tal termo, tal, e aí tá já no celular já, daí eu pego, já anoto, guardo. Então, meus hobbies acho que é jogar basquete, ler, assistir muita coisa e xingar o São Paulo, né? Que São Paulo me dá muita raiva. Ele dá muita raiva. Então, assim, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo hoje, amanhã o São Paulo joga. Aí o coração fala, pô, vai lá, compra um ingressinho, vai lá no jogo do São Paulo amanhã, mas eu lembro que é o São Paulo, que me fez sofrer. Fala, não, vou voltar para São José, vou descansar, dormir. Então, mas assim, eu sou apaixonado pelo São Paulo. Acho que em muitos momentos ali da minha infância, quando as coisas não estavam muito boas, e graças a Deus na infância São Paulo era muito bom, e aí, assim, eu via um jogo e falava, cara, esses caras vão fazer tudo. Tipo, então, assim, me ajudou muito. Então, eu sou, assim, fatos de futebol, assim, eu sei muita coisa. Então, assim, do nada, às vezes eu tenho aula, às vezes eu tô falando assim, tipo, vem uma expressão, de onde vem essa expressão? Aí eu começo já, aí devago. Fala que isso aqui, ó, veio lá da Inglaterra, né, futebol e tal, os caras jogavam toda semana, aí veio uma expressão, tudo tal, foi assim que veio. Então, eu sou apaixonado pelo esporte, assim, eu sou fanático pelo São Paulo. Tipo assim, já fui no estádio do Corinthians, Palmeiras, Santos. Eu gosto do futebol e escolhi amar o São Paulo, né? E aí a gente tem essa paixão que não dá pra explicar. Você vê assim... Vem de dentro. Vem de dentro. Quais são as suas expectativas para o futuro? Você tem de projetos? Aí me conta aí alguma coisa. Manda aí, abra o seu coração para O meu sonho é bem idoso, assim, mas é ser professor universitário. Então, o meu sonho é ser professor universitário. E ter turmas, assim, poder inspirar mais gente ao mesmo tempo. Esse é meu sonho, assim, ser professor universitário de moda, de RI, ou então de letras. Mas, assim, eu tenho um sonho de ser professor universitário assim, vontades. Eu tenho vontade de...
assim, é um sonho, parece bobagem, mas é o meu sonho. Sonho nunca é bobagem. É viver de maneira segura e estável com pessoas que eu amo. Esse é o meu sonho. Então, eu tô jovem, consigo dormir pouco, acordar cedo e trabalhar, então tô dando o meu máximo, estudando o máximo que eu posso, para poder ter uma condição de tranquilidade. Acho que meu objetivo do futuro é tranquilidade. Seja no Brasil, seja na África do Sul, seja na Espanha. Eu brinco que o que mais me motivou a aprender as línguas é poder morar em qualquer lugar. Então, eu quero ser assim uma pessoa que não se limite. Então, assim, acho que minha expectativa é que esteja sempre aprendendo, que eu esteja sempre ensinando e ganhando bem, porque é importante, né? Adoro, É importante. adoro. Tem mais uma perguntinha aqui do Instagram, que eu acho que vai ser muito legal. Na verdade, tem duas que eu fui encaixando na fala aqui. Qual seria a sua maior realização na vida? Que é da fotógrafa Dani Cruz. Então, eu acho que tem a ver um pouquinho com essa sua resposta, ou você complementa um pouquinho mais para a gente Beleza. deixar a Dani feliz? Eu vou aqui, ó, na câmera. Dani, eu te amo. A Dani, assim, é uma pessoa sensacional. Ela é empreendedora, começou a empreender também muito jovem. Hoje ela tem seus 40 anos, assim, é uma pessoa que você dá 20, pelo modo de pensar, tá sempre assim, querendo inovar, querendo criar. E ela foi a primeira empreendedora que eu conheci quando me mudei para São José dos Campos. E ela é aquela pessoa que me puxa, assim, sabe? Fala, Dani, vamos fazer, vamos criar. Assim, ela brinca assim, ela é fotógrafa, e ela fala assim, tipo, você podia ser meu diretor de fotografia, né? Minha vida ia ser muito mais fácil. Você é tão criativa, a gente já tem umas ideias, ia fazer e tal. E a Dani, assim, a Dani acreditar em mim é uma coisa que, assim, me realiza. Porque, assim, uma pessoa que é empreendedora, que começou cedo, que já passou pelo que eu tô passando agora, e fala, não para, eu sei o que você tá fazendo, dá muita tranquilidade. Dá muita tranquilidade. Ela é minha aluna também, ela tá aprendendo inglês comigo agora. Ela também acha que o inglês não é para ela, mas está se tornando dela, tá? A gente está tendo aulas maravilhosas. E ela é uma pessoa, assim, que eu admiro muito. Então, só agradecer mesmo a pergunta da Dani. Minha maior realização, eu acredito, assim, minha mãe, ela foi auxiliar de enfermagem por mais de 30 anos. Ela tentou ser professora de matemática, não conseguiu fazer a faculdade na época quando jovem. Com 50 anos, ela voltou para a faculdade, se formou, deu aula e tudo mais. Então, a mãe é uma pessoa que ela falava assim, às vezes não vai ser no tempo que você quer, mas vai acontecer. E ela, toda essa vida, nessas duas profissões, ela sempre costurou. Sempre criou roupa, sempre fez tudo. E ela sempre teve muita desconfiança de se a costura dela era boa ou não. Ela que fez essa roupa que você tá vestindo. E ela sempre tinha esse medo, será que eu tô fazendo certo e tal. Então, minha maior realização pessoal foi ver as roupas da minha mãe sendo ovacionadas na São Paulo Fashion Week. Uau. Acho que ver o sonho da minha mãe vendo que o que ela faz é muito bom, que aquele momento é dela, e pela minha coragem ali de mandar o vídeo, de mandar a aplicação, ela ter chegado ali, eu acho que foi a minha maior realização. Ver a pessoa que mais me inspirou, que mais me ajudou, tendo um sonho dela conquistado. Dicas de livros ou podcasts ou cursos que você... Eu indico um curso de inglês no Instant English. Obrigado, muito obrigado. Bora lá, dicas de livros. Se você gosta de romances e que ele é um romance diferente, A Dança da Água. É um romance de Ta-Nehisi Coates. Ele se passa ali no século XVII. Romance do século XVII a gente tem vários, né? A gente já leu Hemingway, Fitzgerald, tem vários romances dessa época. Mas esse é um romance que se passa por dois escravos. Então você já parou para pensar como que era se apaixonar nessa época? Então, esse livro vai te explicar como é que é. E é sensacional, assim. Você chora, você quer rasgar uma página de raiva, você fica emocionado, é uma coisa louca. É um livro maravilhoso. Outro livro que eu recomendo muito, esse já é um autoajuda / comédia, que chama Yoga para quem não está nem aí. E é muito legal, assim. É um livro de um jornalista que ele resolve viajar ao mundo e ele resolve ir nos cafés mais famosos dessas cidades e usar a droga mais famosa daquele local. Então ele vai para Amsterdã e usa a maconha mais forte. Aí ele vai para tal lugar e usa tal droga e tal. Aí você pode pensar, loucura. Mas daí nisso ele começa a entrar em várias crises existenciais, né? Por essas brisas que vão rolando. E isso te faz muito pensar, tipo,
que na verdade essas drogas talvez não sejam drogas, talvez droga seja a realidade que você está vivendo e não quer viver. Matrix num É, outro... é muito legal, assim, te faz pensar, mas é muito legal. E um terceiro livro, bora lá, pensando aqui. Passou aqui, tem uma comédia espanhola que chama Ventajas de Viajar em Trem, né, que é Vantagens de Viajar de Trem, é do Antônio Orejudo. É um livro que ele conta sobre histórias que ele ouviu dentro de um trem. E o personagem principal, ele é um paciente psiquiátrico que se passa por psiquiatra e tenta ajudar essas pessoas. E aí, tipo, é um livro que ele passa muito a ideia assim, tipo, não tente ser o que você não é. Sabe? Então é um livro que ajuda muito a você buscar o seu eu de verdade. Que assim, você vai entender que essas pessoas contam várias histórias que não são delas e no final elas sempre chegam no mesmo ponto. Tipo, meu Deus, por que eu tô vivendo isso? Deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu fazer o que eu quero. Então são 3 livros assim que eu sou apaixonado. Podcasts, bora lá, fica de podcasts. Tem, para quem gosta de música, tem um podcast, esse é em inglês, mas é muito bom, que chama Unskippables, que na verdade são tipo músicas que você não pode parar. Eles falam dos melhores álbuns da história e eles explicam toda a história, tipo, quem gosta de backstage, e, tipo, história de criação e tal, é muito legal, muito legal. Outro podcast é o Mano a Mano, do Mano Brown, que eu acho sensacional, assim, e eu gosto muito que ele traz pessoas que ele concorda, pessoas que ele discorda, então eu acho que ali é um espaço onde você aprende que dá pra ter respeito, mesmo sem concordar com as pessoas 100%. E um terceiro podcast. Bora, eu escuto muito podcast. Mas os podcasts são tudo bobagem, tudo de futebol, as coisas assim, que resenha de história de jogador e tal. Mas se eu pensar aqui num podcast que é bacana, acho que o Café da Manhã, né? O Café da Manhã é muito bom para se atualizar das notícias, acordar ali sabendo que estamos no Brasil. Às vezes isso vai ser bom, às vezes nem tanto. Mas é bem legal, assim, uma maneira muito divertida, muito direta de se manter informado sobre o nosso país. Então são esses 3 podcasts aí que eu recomendo, que são bem legais. Dani, eu quero agradecer a sua oportunidade de estar aqui comigo, de compartilhar. Eu realmente estou inspirada e apaixonada por você. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar desse Isso Podcast. E vocês aí na rede, compartilhem. A gente tem colocado perguntas para os nossos convidados, então vocês tenham dúvidas, perguntas, mandem aí para a gente perguntar, para tornar esse bate-papo mais desenrolado, mais na vibe, no flow. Sim. E curtam, compartilhem, comentem. Se gostar, ok. Se não gostar também, ok. Dá uma dica aí como a gente pode melhorar. Não é isso? Isso aí, vivendo e aprendendo. Exatamente. E Inês, eu quero te agradecer pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui, muito bom poder trocar essas ideias. E eu gosto muito de aprender. Muito de aprender. Eu acho que cada oportunidade que a gente tem de trocar, a gente sempre aprende um pouco mais, um pouco mais. E tanto papo que a gente teve antes daqui, agora tipo, foi muito bom. Eu me senti muito bem-vindo aqui, super recebido. Então, muito obrigado. Foi um prazer. E para o pessoal que quer conhecer um pouco mais da minha história, tem uma página pessoal que é Cria Danico, que lá vocês vão ver processos de criação, como eu faço uma aula e tudo mais. Tem a O Seu Teacher, que é a página da minha escola, e lá vocês podem entrar em contato caso ser alunos e tudo mais, e ali eu posto conteúdo todos os dias, então sempre tem um pouquinho de inglês na sua vida lá. E a Marca Preta, que é a nossa marca de moda, caso você queira uma produção sob medida, precisa de profissionais negros na sua produção, conta com a gente. E sigam a Inês também, porque esse canal é maravilhoso. E as trocas, eu assisti algumas entrevistas e adorei. E foi muito bom poder trocar com você hoje. Agradeço toda a equipe, todo mundo que me recebeu super bem. E muito obrigado. Gente, até a próxima e obrigada mais uma vez, Dani. Obrigado. Tchau, pessoal.